Existe um lugar muito profundo em nosso planeta. É chamado de Fossa das Marianas. Você já ouviu algo sobre isso antes, não foi? Como todos fomos ensinados na escola, o Everest é o lugar mais alto da Terra e talvez você tenha aprendido que a Fossa das Marianas é a mais profunda, e isso é provavelmente tudo que você aprendeu. A educação da pessoa média termina lá. São dados a poucos uma descrição maior do como e o porquê desse abismo misterioso. Você não pode imaginar que segredos se escondem nesse lugar e quão estranhas são as criaturas que vivem lá. Este sulco profundo na Terra está a oeste do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, a partir das quais é tomado seu nome. A Fossa das Marianas é uma enorme calha em forma de V de 1.500 quilômetros de comprimento e mais de 11.000 metros de profundidade. Algo tão alto como o Everest poderia ser facilmente lançado nesse canal vasto e quase sem fundo, enquanto ainda deixa mais de 1 quilômetro de água na superfície. E agora sobre os habitantes. Durante anos acreditava-se que o vazio reinava e a vida lá, a priori, era impossível em um lugar tão remoto e monstruosamente profundo. O navio soviético Vityaz provou o contrário em 1958. Cientistas descobriram vida a uma profundidade de 7.000 metros. Mais e mais evidências foram reveladas que os habitantes da Fossa das Marianas existiam, não só em grande número, mas também naquele tempo, e os éons nos afetaram pelo menos. Além de todos os tipos de bactérias, invertebrados e moluscos, existem enormes criaturas não identificadas até hoje. Estes são monstros reais. 1960, Jacques Piccard, um pesquisador suíço, foi o primeiro a tentar uma expedição ao fundo do desfiladeiro gigantesco. Jacques e seu parceiro, com a ajuda do batiscafo de águas profundas Trieste, alcançaram o ponto mais baixo do Oceano Mundial, o chamado Abismo do Challenger, quase 11.000 metros abaixo do nível do mar. Esses dois homens corajosos ficaram lá por mais de 20 minutos, mas viram o suficiente para dizer: há vida no fundo da Fossa das Marianas. A descoberta foi uma sensação mundial. Ninguém em seus sonhos mais loucos poderia imaginar a vida possível a tal profundidade e a pressões tão esmagadoras. A pressão impensável no fundo dessa grande fissura na crosta terrestre é 1.100 vezes maior do que a nossa atmosfera normal ao nível do mar, aproximadamente 3 toneladas por centímetro quadrado. Mas o peixe local, de alguma forma, não sente nada. Grandes amêijoas e estranhas subespécies de peixes desconhecidos para a ciência prosperam estranhamente em tais condições. Mas a descoberta de vida a uma profundidade de 11.000 metros não é a única coisa que tornou esse mergulho famoso, ou devemos dizer infame. Muitos anos depois, os registros do diário de bordo de Jacques Piccard foram disponibilizados. O sangue corre frio nas veias das informações encontradas nele. O pesquisador registra um evento terrível sobre a metade do abismo. Citação: um grande objeto em forma de disco está acompanhando o nosso batiscafo e é visível através da portinhola. O objeto está se manobrando e olhando claramente para nós. O objeto foi visto claramente. Não houve nenhum erro. Infelizmente, ou talvez para a alegria de nossos aventureiros, o objeto desapareceu da vista depois de alguns minutos. Quem ou o que foi ainda é desconhecido. A nossa falta de conhecimento sobre a natureza desse fenômeno sugere que talvez seja, uma criatura de uma civilização desconhecida, subaquática, ou talvez alguma descendente de uma besta mais antiga e inteligente. Falando sobre antigas criaturas antigas, 1985. A tripulação do navio americano Glomar Challenger estudou cuidadosamente o fundo da concavidade de escombros, baixando o dispositivo em forma de bola de 9 metros chamado o ouriço nas profundezas. Subitamente, o computador começou a gravar os sonhos mais estranhos, os cabos que prendem a sonda esticados, esticados e esticados, quase até a quebra. Os pesquisadores correram para trazer o dispositivo de volta à superfície para descobrir o motivo desses estranhos acontecimentos. Eles tentaram enrolá-lo, mas o ouriço não se mexia. Lá, nas profundezas, algo se prendeu rápido ao dispositivo e não o deixa passar. Finalmente, depois de 3 horas de luta, suas máquinas poderiam finalmente levantar a sonda. A força desconhecida a liberou. Então, quando a sonda foi puxada do mar,
uma visão terrível foi revelada aos cientistas. A sonda parecia estar no maxilar de um monstro subaquático. Havia marcas de mordida no chapeamento e alguns dos cabos de aço tinham sido arrancados. Que tipo de criatura poderia ter feito isso? O incidente causou bastante consternação. A condição dos cabos e plataformas era simplesmente surpreendente. Para conter essa onda de medo, sendo que todos os membros da equipe estavam extraordinariamente assustados, a versão oficial do incidente foi a seguinte: a plataforma ficou presa em uma rocha, o que causou o dano. Mas a equipe sabia que havia algo enorme e enormemente poderoso ali a uma profundidade de 11 quilômetros. De acordo com a versão oficial, tudo foi igual ao descoberto anteriormente. O fundo da Fossa das Marianas é coberto com várias montanhas, mas a área precisa onde os estudos foram conduzidos era estéril. Não havia uma única pedra. Não havia nada para que a sonda estivesse presa. Se fosse assim, os instrumentos de bordo os alertariam para uma colisão, mas isso não aconteceu. E além do terrível dano, ainda havia aqueles sons terríveis e angustiantes que ninguém jamais explicou. Mais tarde, os biólogos sugeriram outra versão mais sensacional do incidente, depois de revisar sistematicamente todos os relatórios de longo prazo dos pesquisadores. O seu veredicto? Que uma relíquia gigante, o monstro Megalodon, danificou os cabos e a plataforma. Este enorme tubarão pré-histórico, que pesava 50 toneladas e tinha 22 metros de comprimento, é um ancestral há muito extinto de tubarões modernos. Acreditava-se que eles desapareceram há mais de 1,5 milhão de anos, mas se o relatório estiver correto, então o Megalodon afinal não partiu desse mundo, mas encontrou abrigo nas profundezas da Fossa das Marianas. Essa ideia não veio do nada. Os cientistas descobriram um dente gigante, o tamanho da mão do homem. O estudo aprofundado confirmou que o dente realmente pertencia à antiga criatura Megalodon. Alguns anos depois, um navio japonês de carga seca que atravessou a trincheira teve um golpe severo do seu lado, que literalmente fez o navio saltar na água. Ao mesmo tempo, a superfície da água estava absolutamente calma. Não havia recifes ou outros obstáculos nas proximidades. A tripulação de outro navio que atravessava as Marianas, o Frederico Padre, viu na distância uma enorme coluna de jato de água no céu, expulso talvez por algum animal. Imagine o horror que os marinheiros devem ter experimentado. E aqui está o exemplo mais recente. Os cientistas, durante uma expedição recente, descobriram uma medusa incomum, que de vez em quando se parece com um alien de outro planeta. O corpo da medusa, com seus longos tentáculos, brilha vermelho e amarelo. Os cientistas o capturaram em vídeo. A criatura pertence ao gênero de Medusa crossota e tem 2 conjuntos de tentáculos. Os tentáculos, como podemos ver, se estendem, estranhamente alongados, enquanto o corpo permanece imóvel. Esse comportamento indica que ela procura sua presa, atraindo-a para uma emboscada. Essa criatura bizarra foi descoberta em uma área misteriosa e pouco conhecida da Fossa das Marianas, chamada de Pico Submarino da Enigma, a uma profundidade de cerca de 3.700 metros. Talvez estivéssemos procurando por aliens em todos os lugares errados? Enquanto olhamos para o céu e examinamos os céus em algum planeta distante, eles estão bem abaixo de nós. Eles estão bem mais perto do que pensamos. Sejam quais forem as criaturas, estranhamente, o oceano agora é estudado menos do que o espaço exterior. Portanto, no futuro, podemos esperar muitas descobertas fantásticas e estaremos aqui para contar tudo sobre elas.